Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Nós da Missão Maria de Nazaré agradecemos a sua presença para participar conosco de mais um programa onde ouviremos a Palavra de Deus. Nessa Semana Santa, nós vamos pedir a graça do Senhor, por intercessão da Virgem Maria, para bem meditarmos a palavra dessa quarta-feira. Iniciemos o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir também a proteção da Virgem Maria sobre cada um de nós e pedindo também a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, se instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. A palavra desta quarta-feira santa está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 26, nos versículos 14 ao 25. Mateus 26, dos versículos 14 ao 25. A palavra diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me? E eu vos entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Jesus respondeu-lhes: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam então a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós irá me trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de hoje, desta quarta-feira, nos prepara para vivermos toda a mística da ceia pascal, toda a mística da quinta-feira santa, né, que celebraremos amanhã. E nessa quarta-feira, embora estejamos aqui já no ambiente da última ceia, o foco está na traição de Judas. Algo que é importante, em primeiro lugar, nos contextualizarmos em relação à palavra de Deus. Jesus, então, ele junto com os seus 12 apóstolos, ele vai celebrar a ceia pascal, a tradição judaica, né, para celebrar aquela passagem. Isso que significa Páscoa, né, essa passagem da libertação do povo. Então, é uma festa importantíssima para o povo judeu. E Jesus, como judeu, assim como seus apóstolos, também celebravam esta festa, essa comemoração, essa memória todo ano. Jesus, então, como ele não vem para anular nem a lei, nem os profetas, mas levá-la à perfeição, nós hoje celebramos a Santa Missa, né, fazendo memória daquele momento, mas é importante entender que não é que Jesus ele simplesmente deixa aquilo, né, que era celebrado para celebrar algo totalmente novo, não, mas ele eleva à perfeição aquilo que de certa forma foi vivido, que essa passagem, essa libertação agora passa por Cristo Jesus. Ou seja, ele é então o libertador, não da escravidão, simplesmente a escravidão desse mundo, mas a escravidão do pecado,
a escravidão da nossa alma. Se antes lá no Egito o povo era escravo de uma condição, digamos, física, humana, agora Jesus eleva, porque na verdade Ele quer libertar a nossa alma, Ele nos libertar por inteiro. Então essa Páscoa, ela tem esse sentido dessa passagem, dessa libertação, tá? Dessa salvação. Porém, nós estamos aqui numa realidade em que os apóstolos viviam com Jesus. Jesus, ele era perseguido, Jesus, ele estava sendo procurado já para ser morto, né? Jesus se autoafirmava filho de Deus, Jesus se colocava diante dos judeus, né, diante dos chefes da lei, como o Messias. Então queriam de fato apedrejá-lo. Jesus não guardava o sábado, acusavam, né, os fariseus. Jesus não se dizia filho de Deus, dizia maior do que os profetas. Enfim, todas essas acusações eram postas a Jesus, de modo que a pena de morte era o que eles desejavam para ele, né? Viam Jesus como um blasfemo, como um farsante. Diante disso, Judas, tomado, né, pela cobiça, tomado pelo desejo, né, de agradar provavelmente aquele povo também, não só pelo dinheiro, mas também pelo desejo de ser reconhecido, um desejo de ser tomado como um certo herói, né? Imagino que isso também estava no coração de Judas. Sim, as 30 moedas tomava o coração dele. Aquela passagem, por exemplo, em que aquela mulher quebra o vidro de perfume aos pés de Jesus, e ele mesmo, naquele momento, ele diz: olha, poderia ter vendido e dado aos pobres, né? E o evangelista diz que ele não teria nada a dar aos pobres, ele teria ficar, na verdade, roubar o dinheiro, porque é ladrão e etc. Ou seja, já havia essa visão em relação a Judas Iscariotes de que ele tinha uma má índole, ele tinha um apego ao dinheiro. Mas, obviamente, não é só por isso que ele traz Jesus. Ele imagina aquele momento, né, diante dessa situação, que ele poderia sair como um grande herói, como aquele que entregou, né, Jesus aos fariseus. Mas, de certa forma, o que acontece é que ele, então, já tomado, né, por esse desejo da traição, ele, então, vende, digamos assim, entrega Jesus àqueles que o perseguiam por 30 moedas de prata. Mas antes disso, aqui nós estamos na realidade da ceia. E Jesus, ele, junto com os seus apóstolos, ele afirma, né, alguém de vós irá me trair. E aqui uma reflexão que nós precisamos também atualizar. Primeiro a gente faz essa ambientação, essa contextualização, mas precisamos também atualizar essa questão da traição de Judas, que é um dos 12. Nós vemos, por exemplo, que é muito comum que nós olhemos para a igreja no nosso tempo, olhemos para a realidade do nosso tempo e pensemos assim: olha, nunca esteve tão ruim, né? Ou seja, nós vemos que em várias situações na igreja tem pessoas que se dizem católicos, mas que não são, né? Que traem o verdadeiro Cristo, que interpretam Jesus a seu modo. E a gente acha que nós estamos no pior momento da história, né? Claro que os momentos são difíceis, os tempos são difíceis, mas desde a igreja apostólica, desde dos primeiros, já havia os traidores, já haviam aqueles que iam contra o ensinamento do Senhor. Claro que nós temos aqui a figura de Judas Iscariotes como o principal, aquele que traiu e que, de fato, ele foi até a morte e trouxe esse estigma do traidor, depois se tirou a própria vida, não suportou o peso dessa situação. Mas nós também podemos dizer que os outros também, em alguma medida, agiram com certa traição, como, por exemplo, o caso de Pedro, que negou Cristo, os outros que fugiram, né? Poderíamos dizer João, né? João foi o único que não traiu. Mas eu tenho para mim que, não porque João é melhor do que os outros, né? Mas porque João ele tomou uma decisão muito inteligente, né? De, na sua fuga, digamos assim, ele se escondeu junto à Virgem Maria.
Então, João, ele, na verdade, não é que ele seja o mais corajoso, ele nem é reconhecido assim, ele é tido como discípulo amado, né? Mas não que ele seja o mais corajoso entre os apóstolos, mas ele foi aquele que procurou se esconder no melhor lugar. E é por isso que, escondendo em Maria, em momento nenhum se acovardou, pelo contrário, foi até os pés da cruz. E porque João se escondeu nela, ele também a acompanhou. João teria, se optasse esconder em outro lugar, não teria ido até os pés da cruz. Então, a verdade é que essa realidade da traição, da covardia, isso envolve a igreja desde sempre, né? Desde o começo. Então, às vezes nós achamos que o nosso tempo é o mais difícil, olha só o que acontece na igreja, tem essa situação, tem aquela situação, né? Mas a igreja sempre lidou com traidores, com perseguidores, com pessoas de dentro e de fora que queriam destruí-la. Para mim, essa é a prova cabal de que a igreja não é só uma instituição humana, mas divina, fundada pelo próprio Deus. Porque se existe tanta mazela dentro da igreja, e aí muita gente, para querer degrenir a igreja, fala dos episódios da sua história, das cruzadas, da Inquisição, de tantas, né, das pedofilias, enfim, de tantas outras coisas que aconteceram de fato ao longo da história da igreja, com os filhos da igreja, para acusar, né, a igreja, dizer que ela não é uma instituição de Deus. Mas para mim essa é a prova de que, diante de todas essas situações, a igreja até hoje permanecer de pé é a prova de que, de fato, ela é uma instituição de Deus. Ela foi fundada pelo próprio Deus. Aquele ensinamento de Gamaliel é um ensinamento fundamental. Quando procuram Gamaliel lá no Atos dos Apóstolos para dizer, olha, estão aqui, esses cristãos estão falando que temos que reprimi-los. E Gamaliel diz, olha, o negócio é o seguinte, cuidado. Nós precisamos também dar a eles o tempo, porque o julgamento deve ser feito da seguinte forma. Se for de Deus, nós podemos fazer de tudo, mas nós não vamos conseguir destruí-los. Mas se não for de Deus, o tempo já se encarregará de eliminar esse movimento, essa moda chamada cristianismo que começou a surgir. Então Gamaliel, ele vai colocar dessa forma, e o ensinamento de Gamaliel vale para hoje. Então a igreja subsiste, a igreja ela permanece de forma ininterrupta, não? Desde Pedro, nós temos os papas até Francisco. Então, de fato, a igreja permanece de pé, porque na verdade é uma promessa do próprio Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, disse o próprio Jesus. Portanto, é nisso que nós acreditamos e confiamos. Daqui a pouco a gente volta para refletir um pouco mais sobre isso, tá bom? Fique aí com mais programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva nessa Semana Santa, a semana maior da nossa igreja, da nossa fé. Estamos meditando aqui, então, esta passagem de Mateus no capítulo 26. Já estamos aqui refletindo sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqui o personagem principal
do evangelho de hoje é Judas Iscariotes, né? Tido como o traidor. Mas eu falava há pouco que, na verdade, os apóstolos todos, eles tiveram, de alguma forma, uma atitude de fuga, de traição, claro que não como a de Judas, né? Judas, ele é tido como traidor de forma justa, porque ele, de fato, entrega Cristo, ele não só o trai no sentido de fugir da vontade de Jesus, mas ele, de fato, entrega Jesus àqueles que queriam matá-lo. Mas essa atitude de Judas, e agora, né, nós falamos dessa atualização. Primeiro fizemos uma contextualização dessa passagem, né, diante daquela situação, o que estava no coração de Judas, o que ele queria com aquilo. Também fizemos uma atualização dizendo do tempo que nós vivemos hoje, então, ou seja, não dá para dizer também que hoje nós vivemos um tempo mais difícil do que os outros, porque desde o começo da igreja já haviam situações em que haviam traidores, pessoas contrárias ao próprio Cristo dentro da igreja desde sempre. Agora, o que nós precisamos refletir é sobre a nossa própria vida. Quando é que nós traímos Jesus? Quando é que nós temos uma atitude como a de Judas? Quando é que nós trocamos o Senhor, talvez não por 30 moedas de prata, mas trocamos o Senhor por qualquer outra coisa? Trocamos o Senhor, às vezes, pela televisão. Nós trocamos, ainda mais falando na Semana Santa, principalmente agora. Às vezes trocamos a presença do Senhor pelo futebol. Às vezes nós trocamos a presença do Senhor pela presença de qualquer outra coisa ou pessoa. E não estou dizendo que essas coisas, pessoas precisam necessariamente ser pecados. Veja bem, às vezes não são coisas boas, mas não, às vezes ocupam um lugar que não é delas. Por exemplo, e aí fazer uma reflexão para você que nos acompanha. No domingo, por exemplo, é dia da Santa Missa, né? E nós não só no domingo, mas agora quinta-feira, sexta-feira, sábado, são dias importantíssimos para a nossa fé, você que é católico. E às vezes nós substituímos, por exemplo, o tríduo pascal por um feriado prolongado. Nós substituímos, por exemplo, a grande missa, né, da ressurreição por, às vezes, uma festa da aleluia ou algum evento desse tipo. Nós traímos o Senhor quando o trocamos por outra coisa ou pessoa. Isso, na verdade, tem um nome, né? Se chama idolatria. Idolatria nada mais é do que colocar alguém ou alguma coisa no lugar que é de Deus. Isso é idolatria. A idolatria não se refere simplesmente, nós temos algumas imagens, né? E às vezes os nossos irmãos protestantes vão dizer assim, mas isso peca por idolatria porque você tem imagens, né? E Deus pede para não ter imagens. Sim, mas Deus também pede para ter imagens. Em algumas passagens, por exemplo, no Antigo Testamento, em vários momentos, Deus pede para construir uma serpente de bronze, né? A gente leu há pouco agora, construir 2 querubins para colocar na porta do templo. Ou seja, a questão não é ter ou não imagem, a questão é quando esta coisa, ou às vezes até mesmo pessoas, ocupam um lugar que é de Deus. A idolatria é algo muito maior e mais sério do que se pensa. Porque quando eu quero colocar alguém no lugar que é de Deus, eu estou destronando Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Nosso Deus é um Deus único. Por que Deus escolheu Abraão e não outro? Porque Abraão cria, ele acreditava num único Deus. Por isso, a eleição de Abraão tem muito a ver com a sua fé. Por isso nós temos a fé de Abraão, porque é a fé no único Deus. Todos os outros povos acreditavam em vários deuses, os indígenas, os gregos, os romanos, enfim. Todo fenômeno natural era expressão de uma divindade. Com Abraão, não. Com Abraão é um único Deus. E é na fé de Abraão, inclusive, que surgem as religiões monoteístas. Tanto o islamismo, quanto o judaísmo, quanto o cristianismo surgem desta fé no único Deus. Portanto, meus irmãos, é importante nós entendermos o perigo que é a idolatria. Toda idolatria é uma traição. Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata. Queria dinheiro, queria, às vezes, um status, queria, sei lá, qualquer outra coisa. Mas todas essas coisas ocuparam um lugar que era de Deus, era a presença de Deus. Ele abriu mão da presença. Estava ali na presença
de Deus e da igreja, na presença de Jesus e da igreja. Abriu mão para buscar o que? Uma recompensa mundana. E quantas vezes nós colocamos pessoas ou coisas no lugar que é de Deus? Pensemos nisso, façamos nós um exame de consciência. É importante refletirmos sobre isso. Às vezes colocamos o nosso trabalho, compromissos. É claro que às vezes isso não é necessariamente intencional, né, como foi com Judas, né, uma decisão livre. Nesse sentido, às vezes a gente acaba se enrolando e aí a gente se arrepende e é a ocasião do perdão. Por isso a gente tem que distinguir também a traição de Judas com a traição de Pedro e dos outros que fugiram. Porque a traição de Judas, ela foi planejada. A traição de Judas, ela foi conversada antes. A traição de Judas, por mais que ele pode ter se arrependido depois, foi uma traição maquinada. A traição de Pedro foi tomada pela covardia. Pedro foi tomado pelo medo. Os outros também te fugiram. E por isso, depois, reconhecendo, tiveram a oportunidade de se redimir com o Senhor, buscar a misericórdia. Todos nós somos miseráveis. E às vezes, pelo medo ou por outro motivo qualquer, somos tomados a trair Deus, a trair Jesus, a colocar alguma coisa ou alguma pessoa no seu lugar. Por isso, meus irmãos, nós estamos na Semana Maior, na Semana Santa. Nós precisamos meditar sobre tudo isso, fazer um profundo exame de consciência e refletirmos como nós temos levado a nossa fé. Nós temos dado a Deus, colocado Ele no seu devido lugar, e aí a análise é nosso coração. No seu coração, quem senta no trono é Jesus ou é você mesmo? Ou é alguma pessoa? Ou é alguma recompensa, algum desejo que você busca? O melhor presente é a presença. Isso você pode perguntar para qualquer criança, se ele prefere ganhar um presentão ou a presença do pai. O maior presente é a presença. Por isso, nada substitui a presença de Jesus. Nada pode substituir na nossa vida a presença dele, buscá-lo, seja no templo, seja em casa, seja na palavra, seja na Eucaristia. Buscar a Deus e a sua presença. Nada pode substituir esse lugar. O nosso lugar é com ele. O nosso lugar é com ele. E aí falava há pouco de João, que escolheu o melhor lugar para se esconder, que foi debaixo do manto de Nossa Senhora, né? Ela o conduziu até os pés da cruz. Se você tiver que se esconder, escute o que eu vou te dizer. Se você tiver que se esconder, fugindo de alguma coisa, se você teme o que pode acontecer, se você se preocupa com o seu futuro, enfim, se você tem medo, se tiver que fugir, fuja onde está Maria. Fuja até Nossa Senhora, fuja até ela, corra até ela. E ela te levará até Jesus. Ela te levará até o Senhor. Ela te levará até os pés da cruz. E tomara que seja ela a nos conduzir nessa Semana Santa até sexta-feira. Que seja ela a nos conduzir até aquela celebração das 3 horas, onde nós vamos ali suplicar perdão a Deus por termos fugido tantas vezes, por termos o traído tantas vezes. E reconhecendo a nossa miséria e a sua grandeza, nós vamos ser lavados pelo seu sangue glorioso para cantarmos aleluia no domingo da ressurreição. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você agora a rezar comigo, pedindo essa graça, pedindo a graça de quando tiver que fugir, quando tiver que correr, que seja até ela, porque às vezes é difícil a nossa caminhada. Nós somos pecadores, miseráveis, mas se tivermos que fugir, que seja até ela, e ela nos conduzirá até o seu Filho Jesus. Por isso nós te pedimos, ó Mãe, a graça de nos escondermos em Ti, como fez São João. Não porque João foi até os pés da cruz, Maria Madalena, não porque eram melhores do que os outros, não. Porque escolheram o melhor lugar para se esconder. Que eu tenha também esta atitude, ó Mãe. Me esconda em Ti, para que jamais eu esteja distante do Senhor. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua presença no programa Palavra Viva. Compartilhe com outras pessoas para que esse programa seja ainda mais conhecido, né, tanto na TV quanto também nas redes sociais da Missão Maria de Nazaré. Contamos com a sua divulgação, a sua ajuda, para que cada vez mais estas palavras, a palavra do Evangelho, chegue em mais casas, em mais corações. Tá bom? Deus abençoe você, uma boa Semana Santa, boa e abençoada Semana Santa. Viva com muita fé esses momentos, para que nós possamos, juntos com Jesus, ressuscitarmos no grande domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Amém? Estivemos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.